eles lá pão e água. É fácil hoje ser cristão, irmão. Tem que falar, meu Deus, como está difícil ser crente. Difícil era nessa época aqui, ó, que Jezabel era uma mulher perversa e queria matar os profetas. E ainda tinha o apoio de Acabe, porque Acabe ele apoiava, acabava apoiando ela. Mas a Bíblia vai dizer que Elias sobe para esse monte, né, preocupado, com medo de morrer também. E chegando lá, glórias a Deus. Mas antes disso, Jezabel começa a matar os profetas, porque Elias chega para Acabe e fala assim, olha, sobre minha palavra, durante 3 anos e meio não descerá chuva sobre a terra. Ele não falou sobre a palavra de Deus, não, no nome do Senhor. Ele falou sobre a minha palavra. Foi o único homem até hoje que pôde dizer alguma coisa sobre a minha palavra e aquilo acontecer sobre a palavra dele. Só foi Elias. O resto, todos foram em nome do Senhor. Quando Davi vai até Golias, ele falou, eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Quando Jesus chega para Lázaro e manda Lázaro sair da sepultura, o próprio Jesus, Filho de Deus, ele faz uma oração para que o povo visse que era Deus que ordenava a ordem para aquele homem saísse da sepultura. Ou seja, em tudo o nome de Deus sendo glorificado. Aleluia. Mas como Elias, irmãos, foi uma exceção. Aquele homem, ele fala sobre a minha palavra, ou seja, ele sabia o que ele era na presença de Deus. Aleluia. Ele sabia que o que ele falasse ia acontecer, porque ele era homem e ele sabia que ele tinha fidelidade com Deus. Nós, quando temos fidelidade com o Senhor, nós podemos ir porque ele é conosco. Nós podemos vir porque ele é conosco. Aonde nós estiver, ele está conosco. A Bíblia diz que ele envia um anjo para estar ao nosso arredor, para nos guardar e nos livrar de todo mal. Ou seja, aonde eu e você estiver, se nós guardarmos a fidelidade com Deus, ali ele está. Aleluia! Glória a Jesus. E Elias sabia disso. E Elias vai e fala, sobre a minha palavra não descerá chuva sobre a face da terra, até durante 3 anos e meio. E Acabe começou, imagine, irmão, nós ficamos 1 mês sem chuva, nós ficamos preocupados, né? Porque começa as plantações a morrer, falta água para a gente beber, começar uma situação difícil. Imagine 3 anos e meio sem chover. Começou a secar os rios, começou os animais a morrer. E aí Acabe dá ordem a Obadias, eunuco. Obadias era um homem eunuco que servia ao rei Acabe, mas porém ele era homem fiel a Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. E ele falou assim, olha, Obadias, vai, aleluia, Jesus, para um lado e eu vou para o outro. E você vai procurar a poça, onde há poço, para ali ver aonde tem plantação verde, porque já não tinha mais aonde colocar os animais para alimentar e nem água para os animais beber. Estavam todos morrendo. E ele disse, vai e vê onde tem água, para que a gente consiga salvar um pouco dos animais que ainda restam. Glórias a Deus. E Acabe foi para um lado e Obadias para o outro. Mas a Bíblia diz assim que Obadias, chegando num certo lugar, encontra Elias. E Elias fala com ele, fala assim, és tu, meu Senhor? Ele diz, sim, sou eu. Vai e diz a Acabe que eu me apresentarei a ele. Ou seja, Acabe já tinha mandado 2 homens para ir até ele. Mas ele já tinha mandado procurar em toda a terra, já tinha mandado os seus servos procurar ele em todo lugar e não encontraram a Elias. Meu Deus. Mas a Bíblia diz assim que quando ele encontra com Obadias, agora
Obadias fala com ele assim: Senhor, o meu Senhor tem mandado te procurar em toda a terra. E ele tem feito jurar que não te encontrou, com medo dele estar te escondendo. E o senhor sabe do que eu fiz para os profetas, os bens feitos que eu fiz para os profetas, que eu escondi os profetas numa caverna para não morrer. E agora tu me manda eu ir apresentar a rei Acabe e dizer para ele que eu te encontrei, que o Senhor vai se apresentar a ele. Certamente, quando eu vou dar as boas novas para o meu Senhor, o Espírito do Senhor te levará, e quando eu voltar, o Senhor já não vai mais estar mais aqui, e o rei Acabe certamente me matará. Glória a Deus. Ele disse assim: não, tão certo como vive o Senhor. Aleluia. Vai e fala para Acabe que eu me apresentarei a ele. Aleluia. E a Bíblia diz assim que quando Elias vai até Acabe, aleluia, Jesus. E Acabe, irmãos, ele estava andando pela terra e ele passou num lugar onde ele viu duas mulheres combinando uma com a outra. E uma combinou com a outra bem assim: olha, matamos o nosso filho hoje e nós comemos. Amanhã, hoje eu mato meu filho e nós comemos. A fome estava tanta que o povo estava comendo, estava praticando o canibalismo. Meu Deus. Comendo carne de pessoas. Ou seja, uma mãe combinando com a outra de comer o filho. E elas mataram no primeiro dia a primeira criança, comeram a criança. Quando foi no outro dia, Acabe passa e topa elas discutindo um com a outra. Porque era o combinado de comer o filho de uma num dia, no outro dia está preparando o outro para se alimentar. E elas começaram a discutir. A Bíblia diz assim que Acabe passa e ouve aquela situação. A Bíblia diz assim que ele mete as mãos na sua roupa e rasga. E ele se enche de ira e de ódio para matar Elias. Porque ele sabia que a seca que estava havendo na terra era por causa de Elias. Jesus. Aleluia, Jesus. E Elias fala assim: vai, reúne o povo. Acabe, manda reunir o povo. Apresenta diante de Acabe e fala com Acabe: reúne o povo e também reúne os 450 profetas. Glória a Deus. Reúne todos aí. Eu vou me apresentar diante deles. E a Bíblia diz assim que Acabe mandou convocar todos os judeus, todos os povos ali. Mandou convocar. E os 450 profetas, que era de Baal, que era tudo consagrado pela rainha Jezabel. E eles se reuniram lá. E Deus agora, aleluia, coloca uma estratégia no coração de Elias e diz assim: olha, agora nós vamos fazer uma prova. Se é o Deus desses 450 profetas que é Deus, ou é o Deus que eu sirvo que é Deus. Aquele que responder com fogo, esse é Deus verdadeiro. Aleluia! Aleluia! Mandaram preparar um altar. Elias mandou ele preparar o altar e fizeram um altar lá, pegaram um bezerro, abriram aquele bezerro, prepararam o altar direitinho e falar com ele: agora vocês clamam o Deus de vocês e será que o Deus que responder com fogo, esse é Deus de verdade. Aleluia. E a Bíblia diz assim que eles, desde a manhã até o meio-dia, eles já estavam todos ensanguentados, porque na medida que eles iam clamando e eles não obtinham resposta, eles se rasgavam todo de lança, eles se cortavam, eles ofereciam o próprio sangue para ver se Baal ouvia, e entrou um desespero dentro daqueles homens para convocar o Deus deles, e não conseguiu nada. Quando foi ao meio-dia, aí Elias vira para ele e diz assim: olha, grita mais alto, chama com mais fervor, porque talvez assim ele vai ouvir vocês. Aleluia. E eles começam a se rasgar de uma maneira tal e nada acontecia. Aí agora Elias: agora eu vou convocar, eu vou chamar o meu Deus. Aleluia. Mas primeiro vamos preparar o altar. Vamos consertar o altar. E uma
diferença, irmãos. No altar que tinha sido preparado antes, não tinha água sobre aquele altar. Glórias a Deus. Mas quando Elias conserta o altar, porque eles tinham feito uma bagunça, ele consertou o altar, colocou um novilho sobre o altar, e agora ele manda os servos pegar um monte de água e encher o altar de água. Irmão, pegar fogo onde está seco é fácil, mas eu quero ver pegar fogo onde tem água, é difícil. Aleluia, Senhor. Você já viu alguma fogueira pegar em alto mar? Não pega, não existe. Você pode ver que quando o navio pega fogo lá, ele pega fogo por cima, mas quando vai chegando na água, você não vê pegar fogo, porque, aleluia, Jesus, não tem como. E aquele altar ali cheio de água, a Bíblia diz assim que eles... E ele ainda falou, faça um rego em volta. Ou seja, faça uma vala em volta do altar. Glórias a Deus. E manda encher a vala de água também. Glória a Deus. Quando o fogo, Elias agora clama para Deus, e quando o fogo de Deus desce, a Bíblia diz assim que queimou o altar, e a água que estava, aleluia, Jesus sabia falar rego, aquela água foi toda sugada pelo fogo. Glória a Jesus. Deus mostrou para eles que Deus é Deus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui numa tarde apresentando um Deus que é Deus para os nossos vizinhos. O povo que ainda não conhece Deus, não sabe o tamanho do poder de Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos nessa tarde adorando ao Senhor em espírito e verdade. E eu quero te dizer nessa tarde, aleluia, o fogo só vai pegar no meu altar e no teu altar se nós tivermos primeiro consertar o altar. Aleluia. E agora nós pode pedir a Deus que manda fogo e Ele vai responder com fogo a nossa oração. Glória a Jesus. Ontem à noite eu cheguei aqui na casa da Márcia, aleluia, e eu deitei na cama dela e o Senhor me mostrava uma visão. Deus me mostrava o versículo de Deuteronômio 23. Eu falei, Jesus, que negócio é esse? Aleluia. E eu falei, Márcia, lê aí. Eu não sabia nem o que estava escrito lá. E começou a falar assim, o homem que tiver os testículos trilhados, esmigaçados, e falando, o homem que é cego de um olho, lá em Levítico também fala, não pode estar no altar do Senhor. E aí Deus começava Levítico também falando que homem anão não poderia estar na congregação do Senhor. E eu falei, Jesus, o que representa um homem com testículo esmigaçado? E eu comecei a entender que o homem dessa maneira, ele não pode dar fruto. Aleluia, para nós estarmos no altar de Deus, nós temos que dar fruto. Porque quando Jesus olha para a figueira e vê que ela não tinha fruto para ele se alimentar, a Bíblia diz assim que ele amaldiçoou aquela figueira e ela morreu porque ela não dava fruto. Louvado seja Deus. E o homem pequeno é aquele homem que nunca cresce na obra de Deus. Você pode ver que um homem pequeno, um anão, aleluia, Jesus fala sobre os anãos, eles não crescem, eles estão sempre no mesmo tamanho. Eles vão ficar adultos, eles vão envelhecer, eles vão morrer no tamanho como se fosse criança. Aleluia. E nós, para darmos fruto, nós temos que crescer e deixarmos, às vezes, de ser criança na presença de Deus. Aleluia. Jesus, quando ele pega criança, tem fala assim, não, mas deixa eu ser como criança. Porque quando Jesus pregou aquela criança e sentou aquela criança no seu colo e disse assim, aquele que for como essa criança, esse será o maior no reino do céu. Mas Jesus estava falando do coração do homem, aleluia. Glória a Deus. Você pode ver que uma criança, quando ela briga com a outra, ela pode até ficar chateada, chorar, mas quando passa a lágrima e o choro, ela volta da mesma maneira com a outra criança, sem ter maldade, sem ter rancor, sem ter vontade de brigar novamente daquela criança, talvez até chamando para brincar novamente, porque dentro daquele coração não tem maldade, ou seja, coração de criança. Mas
Mas, aleluia, Jesus. Irmãos, eu vejo por aí muitos crentes que você não pode fazer assim nele, assim, que ele está emburrado, de cara feia. Se é todo cheio de milagre, me deixa. É crente criança ainda, que qualquer coisinha faz ele emburrar e chorar e ficar com pirraça. Chorar, mas o crente pirracento, ele não cresce, ele continua não na presença de Deus. E o Senhor Jesus diz que o crente, o homem anão, ele não poderia estar na congregação do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Nós temos que evoluir. Aleluia. E quando Elias profetiza para aqueles, aleluia, que termina, que lança fogo ali, mas quando eles estavam adorando a Baal, aleluia, a Bíblia vai dizer que o povo estava dividido. Estava todo dividido. Um povo acreditava em Deus e um pouco acreditava nos deuses dos profetas de Baal. E o povo, alguns deles, cria no Deus de Israel e alguns cria, como diz assim, mente dividida. Tinha pessoas lá que no mesmo tempo que acreditava em Deus, ele acreditava no Baal também. Glórias a Deus. E aí Deus, sabendo aquilo, deu outra estratégia para Elias e disse assim, olha, se vocês acreditam em Baal, segue. Mas se é Deus, segue-o. Mas não fica confiando em dois pensamentos. Porque eles estavam acreditando nos dois deuses ao mesmo tempo. Glórias a Deus. E quando ele termina ali, a Bíblia vai dizer que quando ele falou, se é Deus, segue-o, o povo acordou. A visão deles abriram. E agora eles se levantam e vão para cima dos 450 profetas e os matam. Glória a Deus. Aleluias. Essa palavra ela é muito longa. Quando Elias faz isso aí, antes ele tinha despertado a ira de Acabe com uma profecia, acontecendo na terra. Mas quando ele mata com o povo os 450 profetas, agora ele desperta a ira de Jezabel. E a Bíblia diz assim que agora Jezabel começa a procurar Elias terrivelmente ali. Glórias a Deus. Aleluia. Para o matar. E a Bíblia diz assim que ele vai e esconde na caverna. Quando ele esconde nessa caverna, ele ouve um vento forte e ele vai ver, não era Deus falando. Daí a pouco ele vê algo mais forte, um trovão forte, ele vai olhar, não era Deus falando. Mas de repente ele ouve uma brisa muito calma e agora ele ouve a voz de Deus. Deus falando com ele que era para ele ir para o rio Querite. Perguntou para ele o que ele estava fazendo ali. E ele falou, Senhor, o Senhor viu o que Jezabel quer fazer, matou os profetas e porque por eu ter matado os profetas de Baal, agora ela está me procurando, ela quer me matar também. E ele disse assim, então levanta daí, vai, aleluias, vai para o rio Querite lá, eu darei o óleo dos corvos para te sustentar. E a Bíblia diz assim que chegando ele ao rio, aleluias, o Senhor sustentou ele ali até que viesse a solução para ele ir para uma cidade para a viúva cuidar dele. Aleluia. Eu quero dizer nessa noite, nessa tarde, que eu e você, quando nós estamos em fidelidade com Deus, pode se levantar o que for contra a minha e a tua vida. Mas Deus, Ele garante a solução para aquilo ali. Aleluia. Talvez nessa tarde entrou alguém aqui precisando de Deus entrar numa causa sua. E é só Ele que pode resolver a sua causa. Glória a Deus, aleluia. Enquanto nós estivermos pensando que nós vamos fazer com as nossas mãos, Deus não vai botar as mãos dele. Mas quando você pedir Deus para entrar e fazer, Ele vai entrar com a solução para você. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Quando eu estava lendo o livro de 2 Reis, capítulo 13, que fala quando Deus fala com o profeta
lá em Judá, e fala com esse profeta assim, olha, vai a Betel e ali profetiza contra o altar. Aleluias, glórias a Deus. Aleluia. Jeroboão, irmãos, ele mandou fazer um templo, colocou ali naquele templo um altar, e naquele altar era oferecido criança. Ele oferecia, fazia ofertas ali que o Senhor não aceitava. O altar estava sujo. Jeroboão era rei, não tinha nem autoridade para estar fazendo aquilo ali. E ele fazia. Oferecia criança no altar. Profanando o altar de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus dá ordem a esse profeta, a Bíblia diz, não dá o nome, só diz que ele é um homem. E dá ordem a esse profeta, ele sai de Judá e vai para Betel. E chegando em Betel, ele vê o templo e Jeroboão lá, ele estende as mãos para profetizar contra o altar. E ele começa a profetizar contra o altar. A Bíblia vai dizer que o altar rachou de alto a baixo. E as cinzas que estavam no altar se derramou. Aleluias. Glórias a Deus. Jeroboão agora, ele vê aquela situação, ele levanta a mão contra o profeta. E a Bíblia diz assim que na hora que ele levanta a mão dele fica seca, fica mirrada. E ele olhou para a sua mão, viu que tinha acontecido algo estranho. Ele vai e implora para o profeta orar e pedir que restitua a mão dele. E o profeta agora ora e a mão daquele homem, aquele rei, é restituída. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluias. Mas ele foi lá e profetizou contra o altar. Mas Deus tinha dado uma ordem para ele. E diz assim, vai por esse caminho, e por caminho que você for, você não volta. E lá você não come, não bebe, e vem embora. Só que aí, aleluia, ele vai, aí chegando lá, tinha filhos, 2 filhos de um profeta velho, ouvindo o que estava acontecendo. E esses filhos vão para casa e fala, pai, o senhor não sabe o que aconteceu lá no templo, no altar. Jeroboão estava sacrificando e agora chega um homem lá e começa a profetizar contra o altar e o altar achou. E a Bíblia diz assim que esse profeta, a Bíblia dá nome dele de profeta velho, ele faz, rapidinho, ei, prepara para mim um jumento, um animal aí, que eu vou atrás desse homem de Deus. E ele prepara ali aquele animal e sai atrás do homem de Deus. E ele encontra ele indo por outro caminho. E agora fala com ele assim, olha, eu estava em casa e o Senhor me falou que é para você ir para minha casa e lá você se alimentar e descansar e depois você toma o seu caminho de volta para sua casa. Aleluias. Ele vai e fala, mas Deus falou comigo lá em Judá, que era para mim vir nessa cidade, e era para mim comer nada, e nem beber nada, e nem voltar pelo mesmo caminho. Ele falou, não, mas eu também sou profeta, e o Senhor falou comigo que você pode ir para minha casa. Ele dá ouvido à segunda profecia e vai para a casa do homem. Chega lá, ele senta, come, quando ele está farto. Irmãos, você já reparou que tem hora que você está assim, tranquilo, aí você vai, comete um pecado, quando você acaba de pecar, o Espírito Santo fala, rapaz, não era para você ter feito isso. Olha o que é que você fez. Porque até então, o diabo ele está tentando atacar. E se se você não vigiar, quando acaba de fazer, aí vem o Espírito de Deus. Não era para você ter feito isso. Olha o que você fez. Aí vem o arrependimento. Olha o que aconteceu com Judas lá. Quando ele acabou de trair Jesus, que ele viu Jesus sendo levado. A Bíblia diz assim que caiu um temor e uma coisa tão estranha nele, que ele foi tirar a própria vida. Ele falou, não era para me ter feito isso. Se ele tivesse arrependido, não teria perecido. Mas ele não se arrependeu, ele teve um arrependimento, como diz assim. Ele ficou, como diz,
decepcionado com a sua própria atitude, né? Ou seja, aí por aí. Mas a Bíblia diz que aquele homem, quando ele senta, que ele come, quando ele acaba de se alimentar, aí vem o Espírito de Deus na vida do profeta velho. Agora Deus toma a vida do profeta velho e diz assim, olha, não viste que o teu Senhor te deu ordem que não entrasse nessa cidade, não comesse nem bebesse? E visto que agora tu entraste, comeste, bebeste, e tu não sairás dessa cidade com vida, e sim será morto pelo caminho? Glórias a Deus. A Bíblia diz assim que aquele homem saiu dali certo do que ia acontecer. Vai, encontra lá com um leão, a Bíblia diz uma leoa, pegou ele no meio da estrada, matou ele. Engraçado, irmãos, tem um mistério nisso aí. O leão matou ele, não comeu o animal que ele estava sentado em cima, que ele estava indo embora. E olha só, e quando ele entra na casa do profeta velho, quando ele entra na cidade, ele não levou jumento, não levou cavalo. Aí quando ele sai da casa do profeta velho, ele leva um cavalo. O profeta velho deu para ele um cavalo para ele montar aí, embora para casa. E a Bíblia diz assim que o leão não comeu o cavalo, não comeu ele, só matou ele. E deixou ele morto e ainda ficou vigiando o corpo. Irmãos, e Deus ele palestrou comigo essa palavra essa tarde toda, falando assim para nós sempre entender quando for Deus que está falando conosco. A primeira palavra é que vale na presença de Deus. Aleluia. Irmãos, se Deus te fez uma promessa, confia nela. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aquele homem não acreditou na primeira profecia. Ele foi lá e fez o que Deus mandou, mas ele acreditou que Deus voltava atrás. Deus manda ele ir lá e não comer. Ele achou que a palavra dele poderia ter voltado. Não pode ficar aí e comer. Quero dizer que a palavra de Deus não muda, amém, irmãos? Continua valendo mesmo. E nessa tarde, glória a Jesus, uma palavra de alerta para nós. Quando Elias profetiza para aquela cidade ali, dizendo que não haveria chuva, irmãos, ele falou sobre a minha palavra. O povo poderia, não creu, porque se tivesse crido, talvez não teria acontecido. Mas Deus tinha que punir a cidade para haver um arrependimento. Porque a irmã leu aqui nessa tarde, a missionária Márcia, leu sobre a idolatria, né? O povo se jogando a idolatria, a prostituição espiritual. E o povo ali, ele estava totalmente contaminado com a idolatria. Certo disso, Elias, quando manda eles decidir se era Deus, se era Baal, é porque eles estavam todos confusos, não sabia a quem servir, porque tinha muitos deuses dentro da cidade e o povo estava crendo naquilo ali. E tem hora que nós levantamos altares de dentro da nossa casa e nós adoramos a Deus que não é Deus na nossa vida. Aleluia. Nós temos que saber qual Deus que nós estamos adorando verdadeiramente. Se dentro da nossa casa tem um altar, nossa casa é espiritual, será que dentro do nosso coração tem um altar? E nós não vemos que esse altar, às vezes, não tá, é um altar de adoração, Senhor. Aleluia, Jesus. Aquele povo ali, eles, na mesma da hora que estava Jeová, Jiré, ele estava Baal. Aleluia, Jesus. E nós temos que, nós não podemos estar andando na corda. Mas nós temos que decidir o que nós queremos. A Bíblia diz assim que Paulo, chegando na cidade de Trode, chegou um certo jovem e ele começou a ouvir a palavra. Paulo pregando e aquela palavra se estendeu. E a Bíblia diz assim que aquele homem, ele procurou um lugar, uma janela, um lugar alto, e ele sentou ali para ouvir a palavra.
Mas ele deu sono na posição que ele estava. E ele caiu de lá de cima. A Bíblia diz assim que ele caiu e morreu. Ele quebrou o pescoço e morreu. Paulo teve que orar para ele, para que a vida voltasse para o corpo dele. Aleluia. Para o espírito de Aleluia. vida voltar para o corpo dele. Tem hora que nós estamos ouvindo a palavra, mas nós estamos na posição de perigo. Aquele jovem estava na posição de perigo, posição de queda. E tem hora, irmão, se nós não vigiar, nós estamos numa posição de queda. E nós temos que vigiar para isso não acontecer. Aleluia. Glórias a Deus, Glória aleluia. a Deus. Amém. Eu estava conversando com a Márcia, falei, Márcia, eu procuro muito evitar situações que me levam a pecar, porque eu me conheço, o Senhor me conhece, aleluia, Jesus. Aleluia. Mas eu procuro evitar situações que pode fazer eu pecar contra o Senhor. Glórias a Deus. Eu fiquei noiva há 1 ano, não casei. Mas meu noivo nunca dormiu na minha casa. E se ele não poderia dormir. Mas eu vejo muitos noivos, mesmo a noiva tendo família, está tudo junto ali, ele dorme lá sem nenhum problema. Mas o meu nunca dormiu lá, porque eu tinha medo de dar situações para o adversário agir na minha vida e na vida dele. Verdade, Aleluia. Deus. E se nós tivéssemos feito uma coisa dessa, talvez hoje eu estaria tão arrependida, porque eu teria pecado contra o Senhor. Mas eu saí desse relacionamento de 1 ano sem nenhuma culpa e respaldada na presença do Senhor, Aleluia. guardada por Deus. Amém. Porque aleluia, porque o Senhor me deu graça para resistir às tentações. E, aleluia, e me deu força para mim não dar vazão a situações que possam me fazer Deus pecar. poderoso. Se eu não sei, meu Deus, Deus está falando com alguém aqui. Aleluia. Se eu não sei nadar, eu procuro ficar longe da água, porque eu sei que se eu cair nela, eu vou morrer afogada. Aleluia. Se eu não tenho um extintor que apaga incêndio, eu tenho que sair de perto do fogo, porque certamente ele vai me queimar e eu vou, aleluia, sofrer o dano da queimadura. Mas quando eu fujo, porque eu sei que eu não tenho preparamento para aquela situação, eu estou evitando situações de pecado na minha vida. Aleluia. Aleluia. Quando José está lá no Egito, a Bíblia diz que ele estava na casa de Potifar. Uma mulher cheia de demônio chega perto dele e quer fazer ele cair. Mas a Bíblia diz assim que ele resiste e sai de perto dela. Aleluia. Mas quando, aleluia, a Bíblia diz assim que a situação ficou tão estreita entre aquela mulher e aquele José. A Bíblia diz assim que quando ele sai de perto dela, ele deixa na mão dela a capa que ele tinha. Mas ele sai da presença dela, ou seja, fugindo de situações que levam o homem a pecar contra o Senhor. Aleluia. Glória, aleluia. Elias profetiza contra aquela cidade e veio a destruição de 3 anos ali, o povo procurando água até para beber, as mulheres querendo comer os seus próprios filhos. Por quê? Porque havia pecado na terra, tinha pecado na cidade. Glórias a Deus. Quer ter uma terra frutífera? Seja fiel a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Quer ter uma